Queridos irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Não é fácil, toda a oportunidade, todo domingo, quando nos reunimos aqui, ou sábado, para poder compartilhar a palavra. Especialmente quando os nossos corações estão fragilizados por outros problemas que não são os problemas do estudo que fazemos, mas quando sentimos a perda de alguém que partiu para o encontro com Jesus, embora que nós sabemos que ele está melhor do que nós, mas sempre é um impacto para nós. E falo isso lembrando de que esta semana deixou-nos o irmão Benoni Krau de Miranda Pinto, que cooperava assiduamente, com muita propriedade, exercendo seu conhecimento de gestão na parte administrativa no seminário Betel, como advogado que era também ajudando em causas que necessitavam da sua participação. Tanto ele quanto Brasília e também pastor Neander Krause e Miranda Pinto, eles participavam dessa administração. Seminário fundado com a participação direta da família Miranda Pinto. Louvamos a Deus por essa família e louvamos a Deus pela ação de todos os componentes. Esse que nos deixou é o irmão Benoni, doutor Benoni, advogado. Foi meu aluno de seminário dos Betel. Ele, no primeiro ano dele de curso de teologia, teologia do Novo Testamento, ele estudou comigo. Tive o privilégio. E sei quem é, e todos conhecem o Benoni. Eu digo assim, conheceram? Porque não, eles conhecem porque ele está vivo. Ele vai ressuscitar e ele está na presença de Deus. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Nós não temos que orar por ele. Eu nem vou pedir a ele que ore por mim, não, que cuide. Ele está com Deus, porque a sua vida era dedicada ao Senhor. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e vamos fazer a leitura bíblica, vamos lembrar de orar, fazer nossas orações, lembrar de orar pelo trabalho lá do Seminário Betel. A sua direção é orar pelos alunos que, com essa pandemia que passamos, muitos deles deixaram de frequentar ou estão fazendo à distância, e quando tiver o retorno, se espelhem no exemplo fiel dessa família e lutem como sobreviventes de uma era que se dissipa, que está se esfacelando, mas nós temos que responsabilidade de poder levar adiante a palavra de Deus e ensinar essa mensagem com fidelidade à palavra de Deus. Há muitos que estão por aí ensinando um falso evangelho. Lembre-se disso, meu irmão. E o Seminário Betel não. Ele luta, está pugnando por pregar a verdadeira palavra de Deus, né? Então nós temos esse compromisso. E eu tenho a alegria de poder dizer que eu faço parte desse projeto. Não sou dos mais antigos, relativamente dos mais novos, mas quero dizer de 1995 para cá, mas faz alguma coisa, falta pouca coisa, eles estão lá desde o início, essa é a família. Eu quero dizer, bênção para mim é estar ali naquele seminário e lidar com líderes fabulosos, fantásticos, dedicados ao Senhor, que são professores, alunos que também estão lá fazendo a vontade de Deus. Vamos nos lembrar de orar por aqueles e vamos também voltar a nossa atenção por aqueles que iam receber a mensagem. Eu tinha essa responsabilidade e deveria estar no sepultamento, pelo menos, do corpo pastor Dr. Benoni, advogado. Nós poderíamos estar ali com a família, mas o impacto foi tão forte que eu não consegui sair do lugar quase. Mas estamos aqui e com a responsabilidade de trazer uma mensagem sobre ele nesse instante que estamos aqui. É rápido, não pode ser muito longa, mas temos que trazer a palavra. Oremos nesta hora. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos
pela vida do pastor Benoni, doutor Benoni, advogado, que desenvolveu um ministério, não como pastor, mas desenvolveu um ministério ali, sucedendo a seu pai, sua mãe, e trabalhando ali como cooperador na administração daquele seminário, com a saída dos pais, pela partida para estar com Jesus, e ficaram ali agora Brasília e Neander. Vamos nos lembrar de orar por esses dois irmãos, também pelos seus familiares, que sejam inspirados por Deus, pelos alunos e professores que lá ficaram, para que também sejam inspirados por Deus na condução dessa magnífica casa de profetas. Nós te agradecemos estas bênçãos e suplicamos a tua direção para esse momento de culto, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos meditar sobre um texto que fala sobre Jesus andando sobre o mar. Jesus, dentre os fatos extraordinários com a sua vida, houve aquele momento em que Jesus aparece, o barco ainda estava longe, quando eles viram que era Jesus que estava lá e notaram o que aconteceu. Aconteceu que Jesus, de madrugada, foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Isso se encontra em Mateus capítulo 14 e começamos a verso 25 para poder mencionar essa experiência que vai até nossa leitura, até o verso 33. Diz assim a palavra de Deus: de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vemos como Pedro, a princípio, ficou extasiado quando viu Jesus andando sobre o mar. E quis ter a mesma experiência. E Jesus disse: venha, não tenha medo, venha. Então disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus não queria somente ver Jesus, Pedro não queria somente ver Jesus, ele queria também ter o privilégio de andar sobre as águas. Jesus disse: venha. E quando Pedro desceu do barco, ele deve ter se admirado que o pé não afundou. E ele começou a andar. Mas aí ele começou a reparar na força do vento e ele teve medo. E quando ele teve medo, começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor! Jesus estendeu a mão, segurou e levantou. Ele disse: por que duvidou, homem de pequena fé? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Se eles tinham alguma dúvida, eles tiraram naquela hora. Não somente porque Jesus levantou Pedro, que já estava afundando, mas porque Jesus também andou sobre o mar. E ali Jesus afirmou aquilo que era a sua divindade, seu poder, para andar sobre as águas e para conduzir aqueles que quisessem, pela fé, andar sobre as águas, que andassem. Não é um convite para que nós andemos sobre as águas, não. Era um fato histórico, fantástico e milagroso relacionado com a vida e o ministério do Senhor Jesus, para infundir nos seus discípulos fé. Eles precisavam de fé, como nós também nos dias de hoje precisamos ter fé para poder seguir adiante. Às vezes os problemas são de tal ordem que nós temos a nossa vida abatida, desanimada, cansados, como aconteceu essa semana, quando eu tive a notícia do falecimento do irmão Dr. Benoni.
eu cheguei a baquear nessa parte. Não que eu não cresce que ele está com Jesus. Não, ele está com Jesus, eu tenho certeza. Mas porque aquilo feriu muito fortemente, porque nós lidamos com Benoni e falamos assim, sem o doutor na frente, porque ele é nosso irmão em Cristo. E mesmo não estando conosco, porque ele partiu para estar com Jesus, ele continua sendo nosso irmão em Cristo. E nós louvamos a Deus pela vida dele. Particularmente como pastor, ou mesmo como irmão, ele foi útil no ministério que desenvolvemos. As nossas dificuldades em casa, com os vizinhos, ou lá no seminário, lá no banco, no seminário, não, na igreja, como pastor, e depois, em várias outras ocasiões, ele teve a oportunidade de ajudar muitos outros servos de Deus. Como também certamente ajudou o próprio Seminário Betel. Ele deixou um legado esse que muitos não estão atentos para isso. O que é que você está deixando para a sua vida na sequência? Nos fatos, você está desenvolvendo um ministério? Você pode ser um pastor? O que é que você está deixando? Qual é o exemplo que você está dando para que outros sigam seus passos? Jesus estava dando ali o seu testemunho. Ele tem poder para andar sobre as águas, poder para mandar a Pedro, venha, e Pedro sair, e quando colocou o pé sobre a água, tirando o pé do barco, ele se admirou, ele não afundou. Ele começou a andar, e andando, ele se apavorou com o vento frio. Muitos obreiros do Senhor afundam no ministério porque, tirando o pé do lugar tranquilo que ele está e começa a sua caminhada, eles sentem o vento frio, sentem as provações da vida e começam a afundar. E vão ser afundados se não buscarem ajuda em Jesus. E Pedro disse, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, segurou e levantou e disse assim, por que duvidou o homem de pequena fé? Eu gostaria de saber qual é o tipo de fé que você tem. Essa semana eu estava com a fé abalada, mas pela partida de Benoni. Mas eu não tinha fé abalada em relação a Jesus. Nem agora tenho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia que Ele há de voltar e que há de me ressuscitar dos mortos se eu já tiver morrido, e que há de me dar um corpo glorioso se eu ainda estiver aqui nesse mundo e serei transformado para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Mas até lá eu tenho responsabilidade com relação ao ministério que eu estou desenvolvendo aqui na terra. Você que é servo de Deus, você que um dia foi comissionado para ser pastor de uma igreja e está investido dessa autoridade ali, você tem dado o seu exemplo como servo de Deus? Ou você está afundando no seu ministério? Há muitas pessoas que dizem, pastor, me ajude com as suas orações. Meu ministério está indo de água abaixo. Eu não estou conseguindo administrar a igreja. Eu não estou conseguindo realizar a tua obra, Senhor. Eu te peço que tu me ajudes. Então, nessa hora, só temos esse exemplo de Pedro que estava afundando porque olhou o vento frio, não olhou para Jesus, tirou o seu olhar de Jesus e olhou para o vento frio, e olhou também para as ondas do mar. É necessário crer em Jesus, seguir a Jesus, fazer a vontade de Deus, confiando em Jesus, que Ele há de sustentá-lo e levá-lo vitorioso até a margem do rio, das águas, do mar, para poder ter a vitória. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus e Pai, pedindo que o Senhor nos capacite para realizar essa obra. Falo assim, eu também preciso, cada dia, que o Senhor me capacite para poder continuar realizando a obra. Como agora, há pouco eu não conseguia nem escrever uma mensagem de tristeza pela partida do Benoni, mas de alegria porque a sua vida foi uma vida muito proveitosa, uma vida como vaso de bênçãos aqui enquanto esteve entre nós. E a família também.
Toda a família é preciosa diante de Deus. Vamos estar nos lembrando deles, porque eles vão ter um trabalho sobrecarregado pela falta do Benoni. Mas sei que Deus estará abençoando cada um deles na obra. E vai levantar cooperadores para ajudarem a liderança naquela área que o próprio pastor Benoni desenvolvia. Nós entendemos assim. Vamos orar ao nosso Deus e Pai pelo Seminário Betel, sua liderança. Vamos orar pelos alunos e professores que lá estão. Vamos orar também pelos pastores que estão realizando o seu ministério. Que ao deixarem o ministério daquela igreja, quando saírem dali, pensem agora qual é o legado que você vai deixar. O que é que você vai deixar para poder os outros que vão suceder ali dizer: o pastor que passou por aqui, ele nos deixou esse legado de fidelidade, de honrabilidade, de estarem servindo ao Senhor com honra, honrando o seu ministério. Pense sobre isso e tome a sua posição. E você diga: saindo daqui, eu deixei um exemplo para ser seguido para aqueles que ficam aqui. Nós tenhamos isso em mira. Vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse instante. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento. Agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos-te pelo exemplo de Pedro, ainda que ele estivesse com medo no primeiro momento, mas logo depois ele foi fortalecido quando Jesus o censurou, porque ele estava sendo um homem de pequena fé, porque não estava crendo no poder de Jesus, que podia colocar não somente o seu pé sobre as águas, mas fazê-lo andar sobre as águas. E nós pedimos que tu nos abençoes. Aos pastores espalhados por esse mundo afora, para que eles tenham essa sabedoria e essa força espiritual, essa fé extraordinária, para poder vencer os problemas que estão sobre nós, estão pesando sobre nós. Como o Senhor abençoaste o teu servo Benoni, e estás abençoando o pastor Neander e também a irmã Brasília nesse trabalho extraordinário. Nós te pedimos por todos os outros cooperadores, professores daquela casa, alunos que também lá estão, cooperadores, pastores e professores também ali, professores e professoras que trabalham ali, sejam todos eles usados por ti, para a honra e glória de teu santo nome. Nós te pedimos para que o Seminário Betel continue sendo essa extraordinária casa de profetas, que pregam a tua palavra e não se cansam de anunciar Jesus Cristo até aquele dia maravilhoso em que Jesus Cristo há de voltar. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém.